Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Semana passada a gente terminou o capítulo 1 e hoje nós iremos iniciar ou talvez até terminar o capítulo 2. Então, o meu objetivo é hoje fazer todo o capítulo 2, mas vamos ver se vai dar tempo, tá certo? Deixa só eu colocar aqui o celular para não travar. Só um instante, meus irmãos. Pronto. Amém. Vamos ler do versículo 1 até o fim. Diz assim: Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas, porque se entrar em vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhes disserdes: sentai-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés, não estáis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real segundo a Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se não cometes adultério, mas é homicida, torna a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitados de roupas ou do alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também, a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pela
pelas obras que o nosso pai Abraão foi, que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, louvado Senhor seja o teu nome. Senhor, nós queremos nessa noite engrandecer a Ti, ó Deus. Queremos de todo o nosso coração louvar ao Senhor através não apenas das nossas vozes, mas também através das nossas ações, Pai. Que nesse momento os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso coração esteja, Senhor, voltado exclusivamente para Ti. Nós já lemos a Tua palavra, nós cantamos louvores que exaltam o Teu nome, mas é chegado o momento onde a Tua palavra, Senhor, vai ser explicada e aplicada ao nosso coração. Por isso, prepara-nos, ó Deus, pela iluminação do Teu bendito e Santo Espírito, que está neste lugar e que está, ó Senhor, dentro de cada um de nós. Através dele, ó Deus, nos ilumina e capacita para a compreensão da palavra do Senhor. Sem ele somos incapazes, Senhor, de compreendermos a Tua palavra. Pai, nos prepara, Senhor, para ouvirmos a palavra do Senhor. E que eu seja apenas, ó Deus, nada mais do que um instrumento em Tuas mãos, para que o Senhor fale ao coração da Tua igreja e do Teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, nos prepara e fala conosco. É isso que te pedimos. E em Jesus te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui no capítulo 2, basicamente, Tiago ele vai falar sobre não fazer acepção de pessoas e que isso é o cumprimento da lei e, consequentemente, faz parte da prática da palavra. Ele vai também falar sobre fé e obras. Então, basicamente, são essas duas coisas que nós iremos ver hoje. E só para título de a gente dividir bem, bota aí, Rebeca. Pode passar. Aí, do versículo 1 ao 13, nós iremos falar sobre não fazer acepção de pessoas, praticar a palavra, é o cumprimento da lei. E dos versículos 14 ao 26, a gente vai falar sobre fé e obras. Muito bem. O que nós vimos na semana passada? O que a gente aprendeu na carta de Tiago na semana passada? Quais foram as lições que Tiago nos deu aqui no capítulo 1, no final do capítulo 1? O que a gente aprendeu? Nós aprendemos que... O que nós aprendemos? O Peu não estava aqui, né? Nós aprendemos o que, irmãos? Nós aprendemos que para começar a praticar a palavra, nós primeiro precisamos ouvir. Isso. Para que a gente possa praticar, é necessário que a gente aprenda, que a gente ouça essa palavra. E para aprender e praticar essa palavra, nós precisamos fazer duas coisas: refrear a língua e refrear as nossas ações. É o que ele vai dizer: seja pronto para ouvir, aprender, seja tardio para falar, tardio para se irar. Então, para praticar a palavra é necessário primeiro ouvir, aprender,
e ser alguém que se domina, seja na boca, nas palavras, na língua, seja nas ações. Amém? Ele ensinou também, e foi isso que nós aprendemos, o porquê nós devemos praticar essa palavra, né? Qual é a necessidade de se praticar a palavra? Primeiro, porque se nós não praticarmos a palavra, nós só estamos nos enganando. Porque não há cristão sem a prática da palavra. Logo, se alguém não pratica, mas se diz cristão, ele só está se enganando. Ele deve praticar também, a necessidade também, é porque se não praticar, essa pessoa vai esquecer de quem ela é. Vocês já esqueceram, meus irmãos? Isso. Lembra quando ele diz, olha, se alguém ouve e não pratica, é semelhante ao homem que olha no espelho, mas quando ele sai de frente do espelho, ele esquece de como ele era. Então, por que nós devemos praticar a palavra? Porque se não praticarmos, estamos somente nos enganando. Se nós não praticarmos, iremos esquecer quem nós somos. E se nós praticarmos, as nossas ações serão uma bênção. Lembra que ele falou isso? Então, por que a gente deve praticar? Para não se enganar, para não esquecer quem é e para que tudo que a gente faça seja uma bênção na vida dos outros. E por último, ele falou sobre a verdadeira religião. Primeiro ele disse, olha, se alguém se acha religioso e não freia a língua, esse daí não é, a religião dele é inútil. A religião dele é inútil. Está enganando a si mesmo. Aí ele diz, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e... Vocês já esqueceram mesmo, né? Isso foi quarta-feira passada. E não se contaminar com o mundo. Então, foi isso que nós aprendemos, né? Para praticar, nós precisamos ouvir, refrear a língua, refrear as ações. Nós precisamos praticar para não se enganar, para não esquecer quem é e para ser uma bênção. E a verdadeira religião é cuidar dos necessitados e não se contaminar com o mundo. Amém? Foi isso que Tiago falou lá no final do capítulo 1. Como eu disse, olha aí o início do capítulo 2. Eu falei isso na semana passada. Todas as vezes que ele diz essa frase, meus irmãos, ele está mudando o tópico. Correto? Vocês lembram que eu falei isso? Então, ele está mudando o tópico, porém, a mensagem central é a mesma, a prática da palavra. Só que agora o tópico vai ser a não acepção de pessoas. Então, de certa maneira, não fazer acepção de pessoas é praticar a palavra. E nós vamos ver que é praticar a palavra, por quê? Porque quando nós não fazemos acepção de pessoas, nós estamos cumprindo a lei. E por isso, não fazer acepção de pessoas é praticar a palavra. Amém? Então ele vai começar dizendo uma coisa muito interessante. Olha só, versículo 1. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Olha o que ele começa dizendo. Vocês têm fé em Jesus? Sim ou não? Sim. O simples fato de vocês serem um cristão já deveria fazer de vocês alguém que não faz acepção. Porque vocês são cristãos. E no meio dos cristãos não pode haver esse tipo de acepção. Vale lembrar que um dos motivos pelos quais Tiago está escrevendo essa carta é porque havia uma opressão dos ricos em cima dos pobres e que esses ricos zombavam desses irmãos simplesmente por eles serem cristãos. E ele vai falar isso aqui no capítulo 2. Então ele está dizendo, olha aí o versículo 1. Como tendes fé, ou seja, o porquê vocês têm fé, o fato de vocês terem fé deveria ser
o motivo, a razão pela qual vocês não deveriam discriminar ninguém. Isso aqui é uma coisa muito simples de se entender. Por que é que o fato da gente ser cristão nos leva a não discriminar ninguém? Por que é que o simples fato da gente ser cristão, já nos deveria levar a não discriminar ninguém? Exatamente. E mais do que isso, ele não fez isso com a gente. Deus não fez acepção conosco. E se cada um de nós olhar para si mesmo, vai pensar o seguinte: por que Deus me salvou? Por que Deus te salvou? Quando ele te salvou, como é que você era? Era uma pessoa boa? E mesmo sendo quem nós éramos, ele nos discriminou? Ele nos desprezou? Não. Então, o simples fato da gente ser cristão já deveria nos levar a não fazer isso com ninguém, porque Deus não fez com a gente. Deu para entender? Então é isso que ele está dizendo. Vamos ler de novo, versículo 1. Meus irmãos, como tendes fé em Jesus, nosso Senhor, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Está implícito aqui, não está explícito, mas está implícito o fato de que Deus não fez isso com a gente. E só o fato de crermos em Jesus, sermos cristãos, não pode entre nós haver esse tipo de discriminação. Versículos 2 e 3, Tiago vai dar um exemplo, prático do que seria essa discriminação. Aí ele diz, versículo 2, olha: se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo, roupas caras, e entrar também um pobre com roupas sujas, e vocês mostrarem atenção para o que vem com roupas caras, e dizer a ele: olha, senta no lugar de honra, e vocês disserem ao pobre: fique em pé, ou então senta aqui no chão, perto dos meus pés, vocês estarão fazendo discriminação. O fato aqui é que a gente tem tendência de fazer isso. Nós temos tendência de fazer isso. Nós temos uma tendência de honrar pessoas que a gente considera importantes. É ou não é? Não é à toa que na época de eleição os púlpitos servem de palanque político. Porque os candidatos, os políticos aí, eles vão lá e eles são recebidos com honra, botam ele lá para eles fazer o discurso político dele. E a gente tem essa tendência. Pessoas que a gente considera alguma coisa, a gente trata com honra. Pessoas que a gente não considera tanto assim, a gente menospreza. Só que o que ele falou no versículo 1 é exatamente o seguinte: vocês são cristãos? Sim ou não? Então não façam isso. As pessoas não devem ser medidas pelo que elas têm. Eu não sei se você acompanhou, eu acompanho muito as notícias que saem do mundo evangélico, até para me ver as bizarrices que eles estão fazendo. E eu não sei se vocês têm acompanhado, mas recentemente teve uma polêmica de uma igreja que ela fez uma área VIP. Não sei se vocês acompanharam isso aí. Graças a Deus, ainda bem que vocês não acompanham essas besteiras. Só eu mesmo. A desculpa por trás é que essa área VIP era para pessoas que, por exemplo, imagine que viesse uma pessoa famosa aqui na igreja. Como é que nós iríamos receber ela? Qual seria a nossa atitude? Nós deixaríamos ela em paz adorar o Senhor? Ou a gente ia pedir lá um autógrafo, uma foto? Então a desculpa da área VIP é para aquela pessoa que é famosa, ela possa ir para lá e ficar quieta, ninguém perturbar ela. Só que
a simples necessidade de se fazer uma área VIP, porque para que as pessoas possam deixar os famosos em paz, já nos mostra uma deficiência enorme nessa igreja. Porque elas estão fazendo exatamente o que Tiago está dizendo aqui. Discriminação de acordo com o poder aquisitivo daquela pessoa. Eles estão tratando essas pessoas como um Deus, um novo bezerro de ouro, para ser adorado, para ser seguido, não é? E se chegar alguém, ela é mais um. Porque diante do Senhor, todos nós somos iguais. E vale salientar aqui uma coisa, tá? Nós não estamos aqui dizendo que, por exemplo, chega uma pessoa, independente dela ser quem ela seja, mas vamos supor que seja famosa. Não quer dizer que a gente não vai receber essa pessoa bem. O ponto não é esse. Todos os visitantes devem ser recebidos como? Bem recepcionado. O que ele está falando aqui é que esses irmãos estavam recebendo bem quem tinha dinheiro e quem não tinha, eles desprezavam. Olha o que ele está dizendo aqui no versículo 3. Se vocês mostrarem atenção para o que vem com roupas caras, dizendo, olha, senta aqui no lugar de honra. E ao pobre vocês dizem, fique em pé. Ou então, senta aqui no chão, perto dos meus pés. Isso é fazer acepção. Então, eles estão recebendo bem o que tem dinheiro, mas o que não tem, eles estão, escanteando, Estão desprezando, discriminando, fazendo acepção. E aí, mais uma vez, a gente volta para o versículo 1. Vocês são cristãos? Então não façam acepção em pessoas. Todos precisam ser recebidos da mesma maneira. O rico, o pobre, o desconhecido, o famoso. Todos devem ser bem recebidos. Todos. E não apenas aqueles que têm condições. Aí no versículo 4, ele diz uma coisa muito interessante, que é a conclusão dessa primeira parte aqui. Ele diz assim, se vocês fizerem isso, vocês estarão fazendo distinção. Aí ele fala, distinção entre vocês mesmos, e vocês se tornarão juízes, que ele no caso está fazendo a pergunta, Vocês não se tornarão juízes que se baseiam em padrões malignos? Por que eles se tornarão juízes? Porque eles estão fazendo julgamento entre o pobre e o rico. E esse tipo de julgamento não é um julgamento baseado na justiça de Deus, mas é baseado num padrão maligno. E qual é o padrão maligno? Que as pessoas, elas valem aquilo que elas têm. E é exatamente dessa maneira que o mundo trata as pessoas. Só que, versículo 1, o que nós somos? Cristãos. E o cristão não se baseia de acordo com o padrão do mundo. Sim. Sim, eles não tinham cargos, não tinham profissões, que eram profissões consideradas, vamos dizer assim, não é que não fosse bem vista, mas não eram aquelas profissões que saltam aos olhos. Sim. Isso, não eram profissões que levassem eles a serem pessoas bem-sucedidas aos olhos da sociedade. Eram pescadores,
O cobrador de imposto até dava a ele uma condição na sociedade. Ele não era bem visto entre os judeus. Ele não era bem visto entre os judeus porque ele era tido como um traidor da nação. Mas isso dava a ele, na sociedade, condições. Então, o fato aqui de Tiago é que não se deve fazer esse tipo de acepção, porque esse tipo de acepção é fazer julgamentos baseado no padrão maligno, que é o padrão mundano. E nós vimos na semana passada que nós não devemos nos contaminar com o mundo. E se nós agirmos com o padrão mundano, maligno, nós iremos nos contaminar com ele. E aí, mais uma vez, eu volto para o versículo 1. Nós somos cristãos. E sendo cristãos, não devemos agir dessa maneira. Amém? Continuando, versículo 5. Aí ele vai falar uma coisa importante aqui. Vamos lá. Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? O que ele está dizendo é, o padrão de Deus é diferente. O padrão de Deus não é esse de escolher as pessoas baseado na condição financeira delas. E aqui vale a gente entender o seguinte, tá? Que a gente não pode afirmar, olhando para o texto no original, tá? Nós não podemos afirmar que Tiago está falando de pessoas pobres, literalmente pobres. No sentido de que Deus escolheu somente os pobres, né? E talvez o que ele está dizendo seja pobres no sentido de pessoas que são não bem vistas, que são pessoas desvalorizadas, não necessariamente pessoas que não tivessem condição financeira. Essa é uma possibilidade, né? Como por exemplo, o cobrador de impostos, ele tinha condições, mas ele não era bem visto. Mas ainda que ele estivesse falando de pessoas realmente pobres aqui, quando ele diz Deus não escolheu pobres para o mundo, mesmo que ele esteja falando de pessoas realmente pobres, financeiramente falando, ele não está dizendo que Deus escolheu somente os pobres. Ele está dizendo que Deus escolheu pobres. Mas não está dizendo que só foram pobres que Deus escolheu. Se nós lembrarmos, há muitos ricos que ajudaram na fé. Vocês lembram de José de Arimateia? Abram em Mateus 27, vamos lá. Isso. Ele comprou o sepulcro. E ele comprou o sepulcro por quê? Porque ele era pobre? Leia aí, versículo 57. Ele fazia parte do governo, sim. Exato. Leia aí, versículo 57. Mateus 27, versículo 57. Eu quero que você leia só o início, tá? Opa! Ao cair da tarde chegou quem? Como era o nome dele, Arnaldo? José de Arimateia, né? Da região ali da cidade de Arimateia. O que ele fez? Como já foi dito, ele pediu a Pilatos o corpo de Jesus, comprou um sepulcro, no caso, uma gruta, né? Que era o sepulcro naquela época, era feito numa pedra, onde ninguém ainda havia sido sepultado, e ali foi depositado o corpo de Jesus. Então, volte para Tiago. Sim. Exatamente. Então, só para que vocês entendam, Deus não só chamou os pobres. O ponto de Tiago aqui não é esse. O ponto de Tiago é dizer, Deus não chamou os pobres também? Chamou. E o que ele fez com esses pobres? Tornou eles ricos na fé.
E isso é o mais importante. Então, as pessoas não devem ser julgadas, discriminadas, por elas terem ou não terem. Deus não faz isso. O padrão de Deus é outro. Ele não escolhe pessoas baseado na condição financeira. Esse é o ponto de Tiago aqui. Vamos ler de novo, versículo 5. Meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então Deus não escolheu baseado no que eles tinham, porque eram pobres. Mas a esses pobres, Deus deu riqueza na fé e deu uma herança. Qual era a herança? Lê aí o versículo 5. Herdeiros de quê? Do reino. Herdeiros do reino. Para quem? Para aqueles que o amavam. Os pobres. Pobres. Versículos 6 e 7. Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? E aqui a gente vê um dos motivos pelo qual ele escreveu a carta. Porque ricos estavam oprimindo os pobres, cristãos pobres. Como? Levando eles para os tribunais. E ainda estavam blasfemando o bom nome que eles receberam. Qual foi o bom nome que eles receberam? Eles eram o quê? Cristãos. Então ele está dizendo, olha, vocês, mesmo assim, vocês ainda estão desonrando os pobres. Os ricos estão levando vocês para os tribunais, blasfemando o nome que vocês receberam, que é cristão. E ainda assim vocês menosprezam os pobres. E ainda assim vocês tratam os pobres de maneira diferente. Tratam bem os ricos e tratam mal os pobres. Mas olha só, vale salientar uma coisa aqui. Como eu disse, né? Aqui não é uma briga. Tiago não está fazendo aqui uma briga de pobre contra rico. Vale salientar isso. O ponto aqui é qual? É que aqueles irmãos de pessoas, baseado na condição que elas tinham. Então ele não está fazendo o seguinte, olha, então nós vamos lutar contra os pobres, né? O proletariado contra... Não é isso que ele está falando. Pelo amor de Deus. Ele não está fazendo uma luta de classe. Pode falar. Sim. Então, primeiro, não é uma luta de classe aqui. E segundo, Tiago também não está dizendo que as pessoas eram boas por ser pobres e eram más por ser ricas. Ele não está dizendo isso. Ele está falando baseado numa situação específica naquela ocasião. Então, naquela ocasião, ricos estavam levando cristãos ao tribunal e estavam zombando deles. E quando esses ricos chegavam nas reuniões, eles tratavam eles melhor do que eles tratavam os pobres, fazendo assim um julgamento baseado no que eles tinham. Então, mais uma vez, haviam muitos ricos que de várias maneiras ajudaram a igreja. Vocês vão lembrar em Atos capítulo 4, quando houve fome entre os irmãos, quando houve necessitados entre os irmãos, o que foi que aqueles que tinham fizeram?
vendiam suas propriedades. Quem é que tem propriedade, meu irmão? É pobre. Vendiam suas propriedades, depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos e era distribuído conforme as pessoas tinham necessidade. Então, Tiago não está falando dessa luta de rico contra pobre. E nem que o pobre é bom por ser pobre e o rico é mau por ser rico. Vamos entender dentro do contexto da carta. Amém? Recepcionar. Uhum. Sim. Nós estamos falando sobre a questão da condição financeira porque é o assunto da carta. Sim, sim. Sim. Como a gente falou, né, já desde lá de trás, nós precisamos receber bem todas as pessoas. Por quê? Porque nós somos cristãos. Isso é uma coisa que deve fazer parte do nosso DNA. Agora, receber bem as pessoas não significa dizer que concordamos com as coisas erradas que elas fazem. Não podemos confundir as coisas. Isso, exatamente. Receber elas bem. Sim. 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 O óleo. O perfume. Bálsamo. Sim. Bálsamo, nardo, tudo tem o mesmo sentido. Mas sim, é isso mesmo. Vamos lá. Versículo 8. Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, é possível que ele tenha falado isso aqui, porque ele estava dizendo que os ricos estavam levando eles aos tribunais. E aí ele diz: olha, fazei bem se vocês obedecerem à lei. Talvez ele esteja se referindo a isso, mas também pode ser que ele esteja se referindo à lei dos 10 mandamentos. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos pensar na lei propriamente dita, não a lei judaica, os 10 mandamentos. Vamos pensar na lei. Para que a lei é feita? Para quê? Qual o sentido dela? Qual o propósito da lei? Fazer o certo, o que mais? Fazer justiça. É porque nem toda, pense, nem toda lei ela é punitiva, tá? Nem toda lei é punitiva. Mas ok, vamos pensar assim. Para que serve a lei? Para seguir um padrão, o que mais? Para a gente viver princípios, o que mais? Isso, para viver bem em meio à sociedade. Tudo que vocês falaram, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Quando nós cumprimos a lei, nós fazemos isso para benefício de quem? Não. De jeito nenhum. Você para num pare, tem uma placa lá, pare. Você para por quê? Para beneficiar o próximo. Para que o seu direito não sobreponha o direito do outro. Então, todas as vezes que nós obedecemos à lei, nós estamos amando o próximo como a nós mesmos. Vocês entenderam? Porque a lei, ela serve para isso. Seja qual lei a gente quebre, nós estamos apenas sendo egoístas, estamos pensando somente na gente.
Sim, sim, sim. A grande questão é esse benefício nosso, ele é uma consequência e não uma coisa que como é que eu posso dizer, meu Deus? Hã? É tipo assim, o que eu estou querendo dizer é, quando a gente cumpre a lei, eu sou beneficiado porque o outro foi beneficiado primeiro. Então, como consequência, eu também sou. Porque é uma coisa que é isso, uma via de mão dupla, é recíproco. Então, se eu paro, não pare, naturalmente outra pessoa vai fazer a mesma coisa. Mas se eu começar a avançar, outros vão fazer a mesma coisa. Estão entendendo? Então, eu sou beneficiado não diretamente. Pronto, era isso que eu estava tentando me lembrar. Mas eu sou beneficiado indiretamente. Por quê? Porque quando eu faço bem para o outro, naturalmente eu vou me sentir bem por ter feito. Isso é natural da gente. É natural do ser humano. Isso, Paulo diz isso em Colossenses. Filipenses. Considerai o outro superior a vocês. Sim. Todas as vezes que, por exemplo, você para numa faixa de pedestre, você está parando para quê? Só porque você vai obedecer à lei? Não, é porque você está beneficiando quem vai passar. Então, olha, vamos ler de novo o versículo 8. Todavia, fazei bem se estáis obedecendo à lei real. E aí eu não sei se esse real aqui, ele está falando da lei do rei, a lei governamental, provavelmente sim. E aí ele está dizendo que essa lei real, ela é segundo as escrituras que diz, amarás o próximo como a ti mesmo. E obviamente, eu não sei se você sabe, mas a nossa lei moral, a lei do nosso país, ela é baseada na lei dos 10 mandamentos. Isso, a lei real, lei régia, exatamente. A lei do rei, né? Pronto. Então, obedecer à lei do rei é obedecer ao mandamento. Agora, só um detalhe, tá? Quando nós estamos obedecendo essa lei, a lei do rei, a lei do governo, nós naturalmente estamos obedecendo a lei de amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas tem um detalhe. Desde que essa lei do governo, ela esteja em acordo com a lei de Deus. Caso contrário, ninguém é obrigado a obedecer. Vocês estão entendendo o que eu quis dizer? Se a lei do governo ela vai contra a lei que Deus estabeleceu, eu não tenho que obedecer essa lei. Porque ela iria me fazer pecar. Deu para entender? Então, enquanto essa lei real ela estiver em acordo com a lei de Deus, obedecer essa lei é o mesmo que obedecer ao próprio Deus. É amar ao próximo como a si mesmo. Continuando, aliás. Versículo 10. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça... E aqui ele vai dar um exemplo, né? Aliás, ele vai dar dois exemplos de que... O que ele está querendo dizer? Bem rápido aqui, para a gente seguir. Que ainda tem todo o restante do capítulo 2. Ele vai dizer o seguinte, olha... Se você quebrar uma lei, você quebrou todas. Aí ele vai usar o exemplo do adultério e do assassinato. Ele fala o seguinte, olha, o mesmo lugar que diz não adulterarás, a mesma lei que diz não adulterarás, ela também diz não assassinarás. Aí você não adultera, mas assassina. Você se tornou transgressor da lei do mesmo jeito. Então você não precisa quebrar toda a lei para transgredir a lei. Basta que você quebre uma lei. E você já se tornará transgressor dessa lei. Então esse é o ponto dele aqui.
Então, vamos seguir para ser mais rápido. Versículo 12. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, ele, para concluir, ele vai dizer, olha, lembre-se, está falando de julgamento, né? Por quê? Porque eles estavam fazendo julgamento baseado no que as pessoas tinham. Aí ele está dizendo, procedam como quem vai ser julgado também. E por que isso é importante? Você proceder com os outros como se você também fosse ser julgado. Porque a maneira como nós julgarmos, seremos julgados. Não foi isso que Jesus falou? Então, se eu trato as pessoas com acepção, como é que eu vou ser tratado? Da mesma maneira. Por quem? Por Deus. Então, ajam com os outros, sabendo que vocês também serão julgados. Ajam com os outros, se vocês agirem com acepção, com discriminação, com desprezo, é dessa maneira que Deus agirá com vocês. Porque todos nós iremos prestar contas com o Criador. E da maneira como nós tratarmos os outros, é assim que seremos tratados por Deus. Aí ele conclui lembrando uma coisa muito importante. A misericórdia, ela faz o quê? Triunfa sobre o juízo. Se nós formos misericordiosos, Deus irá agir com misericórdia com a gente. É só nós lembrarmos da parábola de Mateus 18. Lembra do servo? Foi perdoado, encontrou um servo que devia a ele e ele não perdoou a dívida. Da maneira como nós queremos ser tratados, nós devemos tratar os outros. Foi exatamente o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 12. Fazei aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a vocês. Amém? Vamos passar agora. Vamos lá. A fé e as obras. Versículo 14. Eu acho que dá tempo. Tem meia hora ali ainda. Vamos basear no voo. Ele disse que não vai trabalhar, então. Então fica aqui até amanhã, né? 14. Versículo 14. Meus irmãos, que vantagem se há em alguém dizer que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Deixa eu explicar o que Tiago está dizendo aqui. Nós somos salvos pela fé, certo? Mas se essa fé for morta, haverá salvação? Não. Então, o que ele está dizendo aqui, para a gente já começar a pensar no que ele vai falar daqui para frente, é o seguinte: como é que nós sabemos que a fé de uma pessoa, ela é viva ou morta? Porque você olhando para as pessoas, olha para o rosto das pessoas assim, você consegue dizer, olha, esse tem fé, aquele não tem. Você consegue dizer isso? Então, como é que você diz que alguém tem fé realmente, de verdade? Pelas obras que ela realiza. Que obras? Vamos se basear apenas no que ele está falando aqui, tá? Que é a ajuda ao próximo. Obviamente, essas obras, elas não é só ajuda ao próximo, né? Tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com os padrões que Deus estabeleceu. Tudo isso são obras que vão demonstrar a nossa fé. O nosso caráter transformado, se na nossa vida tem amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, se tem, tudo isso faz parte das obras da fé. Mas nós vamos se deter apenas no que ele está falando aqui, que é a questão de ajudar
o próximo. Então, como é que alguém pode dizer que tem fé, mas não tem essas obras? É isso que ele está falando aqui. Vamos ler de novo. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Óbvio que não. Por quê? Porque essa fé não existe. Uma fé que não tem obras não é fé. Uma fé que não tem obras, ela é inexistente. Porque a única maneira da gente perceber que alguém tem fé é quando essa fé se transforma em obras. Não desmarque. Abra em Efésios capítulo 2, versículo 10. Isso vai nos ajudar a entender aqui. Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu quero pedir que alguém que achou, leia, por favor. Efésios 2, 10. Peraí, vamos com calma. Nós somos criação de Deus em Cristo Jesus. Vai lá, Peu, continua. Vocês entenderam? Nós fomos criados em Cristo Jesus. Para quê? Para fazer boas obras. Obras essas que Deus já havia preparado antes da fundação do mundo para que a gente fizesse. Então, note o que Paulo está dizendo aí. Nós fomos criados. Quando é que a gente foi criado, hein? Não. Desde a fundação do mundo, não. A gente não tem nem... Nós fomos criados quando fomos feitos em Jesus no batismo. Então, a partir desse momento, nós fomos criados. É por isso que ele vai dizer em 2 Coríntios 5,17 que nós somos nova... Isso. Nova criação. A melhor tradução seria essa, tá? Nós somos uma nova criação em Jesus. E essa nova criação, ela foi criada para fazer boas obras. Significa dizer que se alguém não está fazendo boas obras, então esse alguém não foi. Ela não foi feita uma nova criatura. Não é isso? Se essa pessoa não está praticando boas obras, ela não foi feita nova criatura. E o fato dela não ter sido feita nova criatura é a demonstração de que ela não tem também. Mas vamos falar do texto. Que ela não tem fé. E é justamente por ela não ter fé que ela não é uma nova criatura. E o que vai nos dizer isso é o fato dela não estar fazendo boas obras. Deu para entender, né? Amém? Volte para Tiago. E aí ele vai dar um exemplo prático, né? Do que seria essa boa obra que ele está tratando aqui, tá? Versículo 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa e do alimento de cada dia, e algum de vós disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes coisa necessária para o corpo, que vantagem há nisso? Então, olha só. Como é que alguém pode se dizer cristão ao ver um irmão passando necessidade, seja do vestir, seja do comer, e disser, irmão, estou orando por você, viu? Deus te abençoe. Mas isso se a pessoa tiver condição de ajudar. O irmão está passando necessidade, a pessoa tem condição de ajuda, e ele vai dizer, irmão, vai na paz, eu estou orando por você. Aí ele vai dizer que isso é, ou melhor, isso não é fé. Vale salientar uma coisa importante. Tiago está falando de pessoa necessitada. O que seria uma pessoa necessitada? Pode parecer óbvio, mas nem sempre é. Uma pessoa endividada é uma pessoa necessitada? Não. Não.
ela tinha recursos. Ela tinha recursos. Ela só foi um mau administrador desses recursos, por isso ela se endividou. Óbvio, né? Há vários tipos de endividamento. Por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego e ela tinha uma dívida, isso pode virar uma bola de neve. Sim, também, sim. Mas não é esse tipo de pessoa que eu estou falando. Estou falando de uma pessoa que tem recursos, mas ela vive precisando. Ela é um mau administrador. Tiago não está falando desse tipo de pessoa. Tiago está falando de pessoas necessitadas mesmo. Pessoas que não têm de onde tirar. Como é que a gente sabe disso? Porque lá atrás, ele falou da verdadeira religião. Qual era? Cuidar dos órfãos e das viúvas. O que é um órfão? É alguém que não tem pai e mãe. Ele tem o quê? Ele vai tirar comida de onde? Ele vai tirar roupa de onde? Não tem, ele não tem pai, não tem mãe. As viúvas, não era como hoje, né? Que as viúvas recebem o quê? Uma aposentadoria. Não tinha isso. Uma viúva, se ela não tivesse um filho, ela ia morrer de fome, se não tivesse quem cuidasse dela. Então, Tiago está falando de pessoas que realmente não têm de onde tirar. Esses são os necessitados aqui. Um irmão que realmente não tem de onde tirar. E aí, esse irmão chega para um outro irmão que tem condições, necessitado, para quem pode ajudar. E aí, esse irmão que pode diz: irmão, eu estou orando por você, viu? Deus te abençoe. Vá em paz. Se sacie, se aqueça. Como? Olha, vamos ler de novo, versículo 15, 16. Se o irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e do alimento de cada dia, e algum de vós disser: ide em paz, aquecei-vos, saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também, versículo 17, a fé por si só é morta se não tiver obras. Ninguém pode dizer: eu tenho fé, mas se essa pessoa não tiver obras. Isso não é fé. Isso não é fé. Agora, Tiago, ele vai falar dois argumentos aqui, como se ele tivesse contra-argumentando duas possíveis coisas que provavelmente eles até disseram. No versículo 18, ele diz assim, ó: mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. É como se alguém dissesse assim, ó: não, mas a questão aqui não é que eu não tenho fé. É porque eu tenho fé e você tem as obras. É como se alguém estivesse dizendo isso para ele. Aí ele diz assim, ó. Aí como é que ele responde isso? Versículo 18. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Você entendeu a questão? Alguém disse: não, não é que eu não tenho fé. É porque tu tem a obra, mas eu tenho a fé. E aí ele disse: aí é? Pois me mostra as tuas obras, a tua fé sem as obras. Porque a única maneira de a gente ver a fé é como? É pelas obras. Mas aí se a pessoa diz: não, é porque eu tenho só a fé, eu não tenho as obras. Aí ele diz: pois me mostra essa fé aí, que eu quero ver. Sem que ela tenha a obra, me mostra. Mas eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Esse é o argumento dele aqui. E aí, no segundo, versículo 19, ele diz: crês que Deus é um só? Fazes bem. Aí o outro argumento aqui é o seguinte: não, eu tenho fé, sabe por quê? Porque eu creio em Deus. Aí a resposta dele é: tu crê em Deus? Faz bem. Mas deixa eu te contar uma coisa: até os demônios creem. E não somente crer, eles tremem. Mas sabe qual é a conclusão óbvia aqui? Os demônios creem, os demônios estremecem, mas os demônios não têm fé. Esse é o ponto de Tiago aqui. Tu crê em Deus? Até os demônios. Mas os demônios não têm fé.
Porque a única maneira de demonstrar a fé é através das obras. E essas obras, baseadas nos padrões de Deus, eles não têm. Com medo. Eles tremem de medo. E a gente pode ver isso, né? Esse estremecer de medo, é porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Quando a gente está lendo qualquer texto, não precisa ser só a Bíblia, mas as palavras, a gente não consegue ver se elas estão carregadas de emoção. Dificilmente. Às vezes até a gente consegue mais ou menos perceber, mas é muito difícil. Mas quando, por exemplo, você lembra quando Jesus expulsa aqueles demônios e eles vão para os porcos? Jesus, antes disso, há um diálogo ali entre ele e esse demônio. O que o demônio diz? Vieste atormentar-nos antes da hora. Essa frase é carregada de medo. Só que quando a gente lê, não dá para sentir isso, né? Porque eles sabiam que no final, eles sabem que no final, todos eles serão lançados no lago de fogo. A pergunta do demônio é: isso não ia acontecer mais para frente? Tu veio antes da hora. Mas não, obviamente, com essa entonação aqui, né? É uma entonação de medo. Tu vieste antes da hora, já chegou a hora para nós. Tu já veio nos atormentar. Isso. Então os demônios, eles tremem, meu irmão. E eles creem que Deus existe e vai cumprir as promessas dele. Mas esses demônios não têm fé. E o ponto de Tiago é esse. Ah, você crê? Até o demônio crê. Mas o que eu estou dizendo é que vocês tenham fé. E a fé vai além do somente acreditar. A fé, ela gera ações. Versículo 20. Ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? E aí, a partir daqui, Tiago ele vai trazer duas figuras bíblicas, Abraão e Raabe, para demonstrar que a fé, ela sem obras, é morta. E aí ele vai dizer o seguinte, versículo 21. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Então ele está dizendo isso, olha. E quando você lê aqui, eu não sei como é que está na sua versão, tá? Mas aqui, quando você lê Abraão foi justificado, leia aprovado. Abraão não foi aprovado quando ofereceu Isaque? Leia dessa maneira, tá? Então, preste atenção. Versículo 22. Vês que a fé cooperou com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E aqui ele está falando uma ordem das coisas. Primeiro, Abraão creu. Ele teve fé. Depois, ele ofereceu Isaque. Ele agiu. E depois ele foi aperfeiçoado. Ou seja, ele comprovou, né? Foi comprovada a fé dele. Só que o que eu quero que você perceba é, as coisas andam juntas. Porque se Abraão tivesse crido e não oferecido Isaque, ele teria demonstrado a fé? Não. Então, para que a fé de Abraão pudesse ser percebida, talvez até por ele mesmo, foi necessário que ele agisse sua fé. Esse é o ponto aqui que ele está tratando. Comprovou a fé, aperfeiçoou a fé. Versículo 23. E assim se cumpriu a escritura. Abraão creu e em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E vamos ler isso aqui com calma e com cuidado.
para não parecer que Tiago está dizendo que a salvação é pelas obras. Porque não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o que ele falou desde o versículo 14. O que comprova a fé é as obras. E essa fé leva à salvação. Sim, apesar de que isso é uma interpretação um pouco equivocada, né? A questão de ser morno e frio não tem a ver com espiritualidade ali naquele texto. Não tem a ver se a pessoa ela é fervorosa espiritualmente ou se ela é fria espiritualmente. Ali naquele texto específico, a interpretação é outra, não é essa. Mas vamos seguir. Versículo 25. E agora ele vai dar o exemplo da Raabe, né? De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando escolheu os espias e fez sair por outro caminho? Aqui a ideia é a mesma. Raabe creu. E só depois que ela creu, ela agiu. Como? Escondendo os espias. Se ela não tivesse crido que Deus iria preservar ela e a família dela, ela não teria escondido os espias. Primeiro vem a fé, mas essa fé precisa vir juntamente com ela as ações. As obras que comprovam que essa fé existe. E aí, para finalizar, ele usa um exemplo perfeito. Versículo 26. Pois assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Um corpo sem espírito morreu. Uma fé sem as obras também está morta. A fé, para ser viva, precisa que ela tenha obras. Da mesma maneira que um corpo, para estar vivo, precisa que tenha um espírito. Então, o ponto de Tiago é esse. Uma fé que não é demonstrada através de obras, essa fé não existe. E se essa fé não existe, essa pessoa não é salva. Ela não é um cristão. Amém? O que aprendemos hoje? Põe na tela. A nossa fé em Jesus não é não, tá? Em Jesus nos faz ter práticas diferentes das práticas mundanas em relação às pessoas. As práticas mundanas são aquelas, né? Onde as pessoas são distinguidas baseado em quê? No que elas possuem. Mas nós somos cristãos. E por sermos cristãos, a nossa prática é diferente. O nosso tratamento para com as pessoas não deve ser pelo que elas têm. Isso não é justiça de Deus, e sim uma coisa maligna. Porque o padrão de Deus é outro. Versículo 3. Os padrões de Deus para tratar as pessoas são diferentes dos padrões do mundo. E são os padrões dele que devem ser adotados. A nossa vida como cristão se baseia nos padrões de Deus e não dos padrões do mundo. O mundo faz acepção de pessoas baseado no que elas têm. Os cristãos não fazem acepção de pessoas. 4. Cumprir a lei é praticar a palavra quando a lei está em acordo com a palavra. Então, ao cumprir a lei, eu estou cumprindo o mandamento de Deus, desde que essa lei esteja de acordo com o mandamento do Senhor. 5. Não podemos esquecer que também seremos julgados. Então devemos tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. E por último, a fé sem obra está morta. A nossa fé é comprovada, demonstrada pelas nossas ações.
Se não houver ações justas de misericórdia para com o próximo, não podemos dizer que temos fé. Nós só temos fé, a fé que salva, se essa fé vier demonstrada de obras. Caso contrário, essa fé está morta, e se essa fé não existe, não há salvação. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Ufa! Pensei que ia terminar 9, mas ainda temos um tempo ali. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. E obrigado pela tua palavra. É nela que nós devemos basear a nossa vida. Ela é o nosso padrão. E não o mundo, Senhor. O mundo não é o nosso padrão. O nosso padrão vem mediante a tua palavra. Então, ó Deus, nos abençoa para que possamos praticar essa palavra. Para que a nossa fé seja demonstrada mediante as nossas boas obras. Que nós possamos verdadeiramente, como cristãos, não fazermos acepção de pessoas. Não julgarmos as pessoas baseados no que elas possuem ou nas nossas impressões, antes mesmo de conhecê-las. Mas que o nosso padrão, ó Deus, seja sempre o padrão do Senhor. Que nós possamos demonstrar a nossa fé mediante, ó Deus, o cuidado com o próximo, com o necessitado, com os nossos irmãos mais carentes, aqueles que precisam, Senhor, serem ajudados financeiramente. Ó Deus, nos ajuda para que possamos verdadeiramente viver essa fé, uma fé onde as obras demonstram que nós temos essa fé em Jesus, a fé que nos salvou. Pai, nos leva em paz para as nossas casas, abençoados, edificados pela tua palavra, nos protege no caminho de volta para que nenhum mal nos aconteça e possamos chegar em segurança aos nossos lares. Em Cristo Jesus nos abençoa, nos edifica e nos leva, Senhor. Isso é o que te pedimos. E em nome de Jesus, nós já te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem dar a paz do Senhor ao irmão. Amém.